contra o Vasco, também segunda vitória. Como que você avalia a atuação de hoje e como que foi essa sua experiência de primeiro clássico aqui no Maracanã? Bom, os clássicos são sempre jogos muito diferentes, têm um valor emocional muito forte em todos nós. Olhando um pouco para aquilo que foi o nosso primeiro jogo contra eles, foi um jogo que nós tivemos alguma dificuldade em termos de conseguir profundidade. Algo que nós esperávamos que acontecesse exatamente hoje. O meu colega montou a equipa mais ou menos da mesma forma, ou seja, muitas das vezes a última linha defensiva também não só retirava a profundidade baixando, mas também procurava ter largura em termos defensivos, ou seja, fazia baixar os extremos e muitas vezes tinha uma linha a 6 para retirar também profundidade dos nossos externos, dos jogadores mais abertos. Mesmo assim procurámos, tivemos sobretudo, penso, 3 boas ocasiões que só o controle, tanto do Bruno como do Mateuzinho, não foi o melhor, para podermos ter uma boa oportunidade. Tivemos uma outra grande oportunidade com o Mateuzinho na direita, onde o passe pode ser bastante melhor, porque tinha muita gente acumulada no corredor central. Sabíamos que tínhamos que ser, sobretudo no corredor central, com espaços muito reduzidos, muito mais rápidos, com muito mais capacidade de controle, mais rápidos no controle e passe, e procurar triangulações em espaços quase reduzidos. Tivemos uma outra situação que não foi depois consequente, mas foi um pouco assim toda a tónica deste jogo, ou seja, um adversário que procura defender e procura contra-atacar, procurar encontrar situações nas bolas paradas também de poder criar dificuldades à nossa equipa, e foi mais ou menos o que foi acontecendo durante o jogo. Numa segunda parte, o nosso adversário, após sofrer golo, procurou com algumas substituições ter um pouco mais de velocidade e muito mais procura de pressão, ou seja, arriscando ligeiramente a nível individual de uma pressão mais rápida na nossa primeira linha de construção. Por vezes jogámos demasiado para trás, onde nós temos que superar essa mesma pressão, temos capacidade para o poder fazer, algo que temos que ir melhorando também, sobretudo nos últimos minutos do jogo, onde podemos ter maior controle, porque quando equipas arriscam, como eles arriscaram ligeiramente a nível individual, saindo essa pressão, vamos encontrar mais espaços para poder dar velocidade ao nosso jogo, para encontrarmos soluções de finalização com maior frequência, para podermos fazer mais golos. Paulo, aqui à sua direita, Gustavo Henrique, boa noite para você. Aqui, ó, boa noite ao Juan, ao Fabinho, que estão presentes aqui na entrevista coletiva. Ô, Paulo, eu estou com uma dúvida com relação a esse, como se chama no futebol, o segundo homem de meio campo. Em alguns momentos você coloca o Andreas para começar, em outros o João Gomes. Uhum. Essa é uma tendência ao longo do ano, de acordo com o adversário, ou você ainda não chegou a uma conclusão de quem tem que ser o titular da posição? Bom, eu já tenho vindo a dizer que eu não quero que os nossos adversários temam os nossos jogadores que estão em campo, mas sobretudo a nossa camisola. Isso é a primeira coisa, por isso penso que é a própria equipa que tem que fazer a grande diferença. Em relação, são 2 jogadores muito parecidos, são 2 jogadores de transição, 2 jogadores com muita dinâmica de jogo, o João com muito mais capacidade de duelo individual, ou seja, de confrontos diretos, onde podemos superiorizar-nos através dessa mesma capacidade que o João tem, transições, mas também duelos físicos. Depois a dinâmica é muito parecida, por isso são os 2 dentro daquilo que dentro do que nós temos no elenco a nível de meio campo, são os dois jogadores mais ou menos parecidos, por isso vamos encontrar, penso que o momento do Andreas é importante de o poder reativar e motivar, porque é um jogador importante e influente na nossa equipa, tem que ir melhorando, porque infelizmente
há aspectos que fez com que a energia ou a sinergia entre ele e o público, ou a nossa torcida, a nossa atenção, não foi a melhor. É algo que tem que ir retificando, ou seja, fazer praticamente jogos limpos, porque é um jogador com muita capacidade, com muita qualidade, e precisamos de ter todos os jogadores motivados, positivos, que possam oferecer o melhor deles próprios para a nossa equipa ganhar. Boa noite, Paulo Souza. Aqui em cima, Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o torcedor do Flamengo. Quando você chegou, muitos torcedores começaram a criticar, roda muito elenco, está fazendo muita invenção. E hoje, antes do jogo, a gente percebeu que a torcida cantou aquele canto tradicional, olê, 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 mister, mister, que era muito cantado para o Jorge Jesus e hoje foi cantado para você. Como você está vendo essa relação com o torcedor do Flamengo e acredita que está conseguindo conquistar o coração do torcedor, Paulo? Obrigado. A forma de conquistar o coração do torcedor e dos jogadores e todos vocês, primeiro é ser o mais coerente e o mais honesto com aquilo que eu faço e com todos. E é a forma de eu estar na vida. É com honestidade, com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão, e é aquilo que eu meto diariamente. Não me escondo, tenho as minhas convicções, procuro fazer com que todos os nossos jogadores possam crescer, para que dentro de uma identidade comum, que é o nosso jogo, possamos, em conjunto, com a sinergia, com esta energia que é a nossa nação, empurrando-nos, ajudando-nos a cada vitória. E agradeço muito, desde o início houve muito carinho. Claro que há um passado importante, que já foi há 4 anos, mas é um passado importante. Olhando para aquilo que é todo o passado do Flamengo, não corresponde o número de vitórias àquilo que é a grandeza do nosso clube. E eu, de toda a melhor forma que tenho, procurarei dar o meu melhor, o meu contributo para poder render todos, a torcida, os nossos jogadores e o clube satisfeitos, de onde esse reconhecimento vem através de vitórias. Paulo, Rafael Melo, canal Raflamelo. Eu queria dar uma boa noite para você e para todos. Fugindo um pouco do jogo, eu queria te perguntar como é que estão as conversas com a diretoria em relação a reforços. A gente sabe que a janela fecha dia 12. O Flamengo tem até o dia 2 de abril para escrever novos atletas para a Libertadores. Alguma oportunidade de mercado em relação à Ucrânia, tudo que está acontecendo lá, ou até mesmo da Rússia? Algumas posições, goleiro, volante, atacante, até para suprir a ausência do Michael. Ainda chega alguém ou está fechado, Paulo? Não, eu espero que chegue alguém. Desde bem do princípio, tanto o Marcos como o Bruno, dentro daquilo que foi a minha análise e continua a ser bem clara, nós para podermos atingir certos e determinados resultados em todas as competições, sabemos que temos que ter um elenco grande, de qualidade muito similar, com características diferentes, e há certas determinadas posições que realmente são fundamentais, até porque depois do estadual, do Carioca, vamos ter um acumular de jogos até novembro, e precisamos, e logo desde o início, logo de abril, vamos ter a Libertadores, daí temos que fechar com certeza algumas posições, mas acredito perfeitamente na capacidade do clube, na capacidade que o Marcos e o Bruno têm, para poder engrandecer ainda mais a qualidade do nosso elenco. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu sou a Letícia, do Coluna do Fla. Eu queria tirar uma dúvida com você, porque você sempre deixou claro que o Carioca seria utilizado como um período de teste, de adaptação também. Hoje é o seu 11º jogo, você utilizou 10 escalações diferentes, repetiu pela primeira vez. Esse período já está chegando ao fim? Você já encontrou uma equipe base do Flamengo, podemos dizer assim? Bom, eu penso, não é bem a palavra experiências, porque a ideia não é fazer experiências numa competição, porque nós queremos lá ganhar, sabemos a importância de sermos tetra, já há vários anos tentámos e não conseguimos, e por isso nós assim o queremos. Agora tivemos a necessidade de sempre entender em competição a resposta dos nossos jogadores em relação à complexidade
de cada jogo, de cada adversário. Cada vez estamos mais claros para podermos também ajudar os nossos jogadores dentro das posições e dentro da nossa ideia de jogo a responderem com a melhor qualidade que eles têm. Boa noite, Paulo Souza. Prazer falar com você aqui pela primeira vez. David Sharp, do Antenados na Jogada. A minha avaliação é o seguinte: o time do Flamengo fica com pouca mobilidade, né, com jogadores como o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Arão e o Everton Ribeiro, que não tem tanta mobilidade assim. E a minha pergunta é, principalmente hoje contra o Vasco, e times que jogam mais fechado contra o Flamengo, se defendendo mais, eles são seus titulares absolutos, eles vão jogar todos os jogos, ou você pode variar? Por exemplo, colocando jogadores mais jovens como Lázaro e o próprio Ramon, que foi considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil pelo jornal Marca da Espanha. Boa noite. Boa noite. Repito outra vez, ou seja, os nossos adversários não têm que temer os jogadores que estão no campo, têm que temer a nossa camisola, e todos têm que estar claros e confiantes naquilo que nós temos de fazer dentro da nossa identidade de jogo. Eu discordo um pouco consigo em relação à mobilidade, porque não percebo qual é a sua ideia em relação àquilo que pensa de mobilidade. Se me quiser, assim posso lhe responder um pouco melhor. É porque, por acaso, o Vasco se defendeu muito contra o Flamengo. Certo. Foram 2 jogos que o Flamengo talvez tenha feito a pior atuação tecnicamente em relação aos outros nessa temporada. É mais ou menos isso, porque os 4 jogaram tanto no Newton Santos quanto agora. Basicamente isso. O Flamengo criou menos do que nos outros jogos. Então, mas só um bocadinho que é para eu tentar perceber, que é para ele poder explicar melhor. Tem a ver com técnica ou tem a ver com mobilidade? Porque a sua pergunta primeiro foi mobilidade e agora está-me a falar que não foi muito bem a nível técnico. Mobilidade para criar jogadas no setor ofensivo. Não tem a ver uma coisa com a outra. Coordenação com mobilidade. Ok. Bom, como eu lhe respondi, quando os nossos adversários, como foi o caso do Vasco, durante estes 2 jogos, retira profundidade e fica com uma linha, retira profundidade e procura retirar também largura ao nosso jogo. Ou você tem que ter procura provocar a nível individual e vai bater muitas vezes contra um muro que está bem fechado e leva a ter mais transições dos nossos adversários, porque estão fechando linhas de passe e distâncias entre eles quase inexistentes. Vou-lhe relembrar que 2 das situações do Everton com mobilidade de profundidade em espaços curtos fez criar uma situação com uma maior capacidade de cruzamento, mas mesmo assim com adversários a procurar fechar essas mesmas linhas de passe, ou seja, depois dessa mesma mobilidade, depois desse mesmo movimento de ruptura que ele próprio fez, ou seja, eles têm jogadores quase de sobra para poder fazer coberturas. A mobilidade do Everton não foi só no corredor central, juntamente com o Arrascaeta, ou seja, houve muita mobilidade tanto de um lado como do outro. A mim parece-me o que faltou, sobretudo no jogo de hoje, porque tivemos algumas oportunidades para o poder fazer, sem dúvida, a nível técnico, o primeiro controle em espaço mais curto poderia ser melhor, porque tem qualidade para isso, procurar mais situações de triangulações 1-2, em espaços muito curtos para o poder fazer. E eu penso que no nosso elenco há muito poucos jogadores que possam diferenciar, como o Arrascaeta e como o Everton, em espaços curtos, essa componente técnica. Temos outros jogadores, como o Vitinho, que também o pode fazer, ou seja, em espaços curtos também tem a capacidade de sair de drible para o poder fazer, e todos os outros, parece-me a mim, têm mais dificuldade que esses. Em relação, disse-me do Felipe Luiz e do David Luiz, era isso? Em relação ao Ramon, sim, mas o e ao próprio Lázaro também, que você utilizou no último jogo. Sim, mas estava a falar do Felipe Luiz. Não, eu falei dos 4. Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Davi Luiz e o Willian Arão.
Foram os 4 jogando juntos, se são titulares absolutos. Não, em termos de titularidade, penso que já tenho vindo a responder. Eu penso que todos eles têm que se sentir titulares, porque todos eles são importantes na equipa e todos eles têm as suas características. O único que ainda não encontramos espaço para ele foi com o Ramon, e já o disse aqui, não com vocês juntos, mas aproveito. O Ramon, no início, logo do Carioca, teve uma lesão muscular, ia jogar com o Sub-20 nos primeiros 2 jogos, para se poder integrar, ou seja, demorou essa mesma integração. É dos jogadores que, do que nós temos vindo a falar, tem que melhorar alguns aspectos, exatamente aspectos técnicos, porque em termos atléticos tem capacidade para poder fazer o mesmo que nós normalmente procuramos na direita. Agora, em termos de controle, em termos de leitura de jogo, em termos de último passo, cruzamento, é um jogador que pode melhorar, deve melhorar. Vamos trabalhando com ele e tentar encontrar uma solução e um momento para o poder ver também a nível competitivo. Tem jogadores onde ele tem que competir, jogadores como o Bruno, jogadores como o Lázaro, jogadores que têm capacidade de poder acelerar e também com capacidade de finalização grande. Por isso, é mais um jogador nesse corredor que nos merece toda a atenção, e trabalhar com ele e encontrar soluções para ele. Mister, última pergunta da coletiva aqui, ó. Boa noite, Mister. Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esporte. Queria falar um pouco sobre o Andréas Pereira, que ele chegou aqui no Flamengo como uma grande contratação. E depois de um erro fatídico que aconteceu numa final de Libertadores, ele não vem conseguindo desempenhar o seu bom futebol, apesar de ser considerado um grande jogador. O que tem sido feito pelo Flamengo internamente, questões psicológicas, técnicas, para que esse jogador ele possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Não seria o momento de tirar ele um pouco de cena para que ele possa voltar com um pouco mais de qualidade, mais confiança? Que a gente tem percebido que está faltando um pouco de confiança para o Andréas, para dar um passe mais em profundidade. Hoje, no primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo com quase 5 minutos. Está tendo um pouco de nervosismo e falta de confiança. O que está sendo feito pelo Flamengo, que almeja a contratação desse jogador em definitivo, para que ele possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Bom, eu vou pela última parte da sua pergunta. Não foi só o Andréas, mas também o Mateuzinho. Em termos de transição, nós sabemos que é um momento forte dos nossos adversários, baixando todo e com espaço e com corredores pela frente. Isso pode acontecer, e aconteceu muito cedo. Procurou antecipar, fez uma diagonal, procurou antecipar. Não me parece, sobretudo ele, não me parece ter sido um momento para um cartão amarelo, até porque a bola vai muito longe, e ele estava muito próximo do jogador. Em relação àquilo que nós podemos fazer, a mim parece-me que nós aí íamos corrigindo tudo aquilo que, no nosso entender, no jogo, ele merece maior cuidado e maior concentração, e sobretudo onde ele errou, ou seja, jogar de costas, quando está de costas, tomar decisões mais rápidas e jogar nos apoios frontais. Não tomar decisões de procurar rodar e sair do homem, do adversário. Algo que nós temos vindo a trabalhar. Durante o jogo cada vez vai acontecendo menos, por isso precisamos do jogo não metê-lo de parto sem competição, até porque há uma necessidade clara da nossa equipa e do nosso modelo de jogo de ter jogadores como o Andréas, porque tem um desgaste físico muito importante e mental, não só físico, porque tem que dar muita dinâmica ao jogo e depois tem que trabalhar bem um posicionamento preventivo, daí a importância de pensar bem o jogo e o posicionamento. Tem que ter desgaste de ir para a frente em termos de pressão, porque um dos nossos comportamentos em termos de transições defensiva não é baixar, mas é ir para a frente para mantermos o controle do jogo já no meio campo adversário, e tem que dar mais dinâmica, e aquilo que disse é verdade, ou seja, é algo que temos vindo a falar com ele, ou seja, duas das grandes características que ele tem, que é remate fora da área e passe, que não só um passe, que nós não procuramos só passes diagonais, mas também verticais, mas para também procurarmos passos verticais também temos que ir melhorando
o crescimento do número de movimentos sem bola, de ruptura, verticais também, para que esses espaços possam aparecer, e dependendo também as características dos jogadores que nós temos em campo, essa profundidade muitas vezes também não existe. Por isso, no meu entender, é ir-lhe dando confiança, ir trabalhando o foco das tomadas de decisões, ou seja, tudo aquilo que passou já passou, ou seja, nós já não podemos controlar, e aquilo que vem de seguida, isso sim podemos controlar, trabalhando todos os dias para que ele possa ser cada vez mais lúcido, mais claro, para ir eliminando um erro que lhe possa a ele e à equipa causar danos, de certa maneira. E eu penso que ele é um jogador que tem muita personalidade, que tem muita capacidade de superar momentos mais difíceis, tanto é que logo após um momento muito, muito complicado para ele e para todos nós, para toda a nossa família, de termos perdido essa final, ele logo de seguida quer jogar, e jogou, por isso é um jogador que tem essa mesma capacidade. E relembro também que vários jogadores levaram bastante tempo para poder ter uma sinergia completa com a nossa torcida, por isso temos que ter consistência no trabalho, acreditar em nós mesmos e acreditar na equipa que conjuntamente vamos superar esses momentos. Obrigado a todos. Aí, portanto,